Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Márcio Nogueira, tá? Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre quem eu sou, para que a gente possa se conhecer um pouquinho e saber o que a gente pode ter de expectativas aí para os próximos treinamentos, os próximos cursos, ok? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a telinha para ficar mais... Pronto. Então um breve resumo aí da minha vida profissional. Eu já estou fazendo 26 anos de profissão na área de redes, na área de segurança, tá? Sou pós-graduado em criptografia e segurança de redes. Atuo como perito forense computacional, tenho uma carteirinha, um registrozinho nos órgãos legislativos. Sou professor universitário desde 2004. E atualmente eu venho trabalhando como engenheiro de software na parte de DevSecOps, né, que é automação, integração de segurança, cloud, servidores on-premise. E também sou certificado auditor de segurança na parte PCI DSS, que é aqueles certificados de cartão de crédito, para quem trabalha com máquina de cartão de crédito, setor financeiro. Então, assim, vamos dizer, é considerado o mercado mais exigente na parte de segurança, então eu também atuo aí junto com esse pessoal, tá? Então vamos fazer aqui um breve resumo dessa minha trajetória aí de 26 anos, para vocês saberem de onde eu vim, para onde eu gostaria de estar indo, tá certo? Então vamos lá, eu comecei lá por volta do ano de 96, 97, eu comecei como proprietário das Bulletin Board System, que eram os sistemas anteriores ao da internet comercial que a gente conhece hoje, tá? Só lembrando que a internet ela se tornou popular, ou melhor, ela começou a se divulgar aqui no Brasil a partir de 96, com a desprivatização da Embratel. Tá, então nessa época eu já trabalhava com aquele sistema rediscados, eu ligava para uma BBS da Holanda, fazia uma ponte com uma BBS da Holanda, o pessoal ligava para a minha linha telefônica e aí acessava a minha rede de conexões com as BBS. Era o prelúdio da internet, o prelúdio das telecomunicações, era tudo muito gostoso naquela época. E aí no ano seguinte eu me profissionalizei, me tornei SysOp, que é operador de sistemas de Unix, em um ISP, que é um Internet Service Provider, um provedor de internet. Na época uma das grandes empresas de mídia, o Diário de Pernambuco, a Gazeta Mercantil. Então eu me tornei um dos primeiros SysOps, tá, nessa parte. Um ano depois eu comecei a evoluir ainda mais minha carreira, deixei de ser operador para me tornar administrador. Então eu comandava as equipes de operadores, comandava as equipes de desenvolvimento. E isso tudinho frente ao grande desafio do ano de 2000, que foi o Bug 2000, onde a gente teve que migrar todos os Unix nas pressas para os Linux, né? Porque os Unix eles tinham um problema na data. Eles não tinham 4 dígitos de data, eles só tinham 2 dígitos. Então quando chegasse depois de 99, ele ia para 00, e aí aconteceu o bug do ano 2000, então a gente teve que correr para Linux, porque Linux já estava todo preparado, tudo bonitinho. Então, também nessa época a gente não tinha muita distinção do que era suporte, infraestrutura, desenvolvimento. No início de 2000 todo mundo fazia tudo. Eu, como SysADM, responsável por toda a área técnica do provedor, né, desde os roteadores, dos servidores, dos racks, dos links de fibra óptica, dos links de satélite, das linhas de escadas, que eram muitas. Tá? A gente também tinha que fazer a parte dos sistemas, então eu era desenvolvedor assembler para poder fazer os drives de acesso aos equipamentos, às linhas telefônicas. Trabalhei muito com Pascal para poder criar os sistemas de faturamento, bilhetagem, COBOL para integrar com os sistemas já existentes dos sistemas baseados em programação de mainframe, do jornal onde eu trabalhava. Trabalhei muito com Perl, que era aquela linguagem que ficava um pouco entre a web, um pouco entre C, Sharp, entre Pascal na parte do sistema operacional, então ela transitava aí no meio. Era uma linguagem que eu muito me identifiquei, trabalhei muitos anos, tá, com essas linguagens. E nessa época, no início de 2000, eu também já era autor do curso de tecnologias anti-hackers, tá? Que sempre foi uma paixão minha, muito grande, trabalhar com esses assuntos de hackers. Um dos grandes motivos de iniciar com as BBS era para poder saber o que era um hacker, como atuavam os hackers, conhecer as histórias dos hackers. Não deixem de ver depois o vídeo sobre as referências bibliográficas, para vocês verem a cronologia de alguns dos grandes pais dos hackers, tá? Algumas grandes histórias, feitos, bem interessante.
E também fui autor do curso de rede sem fio, quando naquele início estava começando um pouquinho ainda o prelúdio das Wi-Fi, que as redes sem fios eram majoritariamente para fazer interligação de condomínios, tá? Intracondomínios, ou de um condomínio com um provedor de internet. Então, sempre trabalhei muito com essa parte de telecomunicações, com a parte de servidores, conectividade. Então, o início da minha carreira, a minha primeiro estágio de vida profissional foi com esses grandes desafios. Bom, na minha segunda era profissional foi quando eu me tornei bacharel em sistemas de informação, isso lá em 2004, e aí iniciei a minha vida como professor universitário nas disciplinas de redes, de segurança, de desenvolvimento. Sim, desenvolvimento, gente. Como eu disse, no começo da carreira a gente não tinha esse negócio de ser uma coisa, ou desenvolvedor, ou redes, ou infraestrutura. Não, nós éramos tudo. E a gente gostava de fazer tudo, essa que era a parte mais gostosa. E aí, em 2005, eu comecei como professor de pós-graduação, na parte de forense computacional, auditoria de redes, de código seguro. Comecei a criar minhas primeiras automações na parte de segurança com o Metaxploit, que vocês vão ver ao longo do curso, esse grande framework que junta um monte de ferramentas para a gente poder utilizar para fazer Red Teams, né, que é a parte de segurança atual envolvida ou especializada na parte de invasão, identificação de vulnerabilidades, de ataque, como a gente fala também, tá? Que é muito importante conhecer essas ferramentas para a gente poder depois saber como é que a gente vai fazer a rastreabilidade, a auditoria, saber o que é que esteve naquele contexto que foi periciado, tá? Também criei algumas mídias forenses, como eu trabalhei muito como perito nessa primeira etapa aqui da minha vida profissional, então eu chegava a criar mídia antiforense, que era para identificar se alguém estava tentando ofuscar algo com base nas ideias forenses. Criei mídia forense para poder ajudar nas investigações, a automatizar ao máximo investigações de computadores, de redes de computadores, de armazenamento, banco de dados. Em 2006, eu comecei como um instrutor dos cursos de cybercombates. O meu principal cliente na época era o Exército, mas era o mesmo curso que eu dava na pós-graduação, era o mesmo curso que eu fazia a minha avaliação final na graduação, mas ganhou muito notoriedade quando a gente começou a trabalhar com os cadetes do Exército, que mais tarde viriam a se formar essas grandes comunidades que nós temos hoje do Exército Brasileiro, especializado na parte de cyberguerrilha, cyberwar, né? Então foi um grande orgulho poder iniciar esse movimento lá em 2006. E ainda nessa primeira etapa da minha vida profissional, eu trabalhei com consultorias em infraestruturas, de servidores, de redes, de seguranças. Então, assim, telecom, desenvolvimento, redes, estava tudo dentro do mesmo bolo, vamos dizer assim. E aí eu fui para a minha segunda era profissional, a terceira, né? A primeira eu não era graduado, a segunda eu já estava graduado e a terceira era agora eu estou pós-graduado. Então, em 2007 eu comecei a minha vida como especialista em criptografia e segurança de redes. Eu amei o assunto de criptografia, estudei muita matemática, fiz quase uma especialização inteira só em matemática para aprender a trabalhar com os códigos de segurança, as cifras. Criei muita mídia de criptografia e de anti-estagnografia. Foi um dos grandes trabalhos que eu fiz. Na época, a mídia já era uma mídia não em DVD, mas já era em pendrive, para a gente poder utilizar nos computadores de forma mais rápida, mais fácil, para saber se ali estava alguma coisa criptografada. Tipo o golpe que a gente tem atualmente, sequestro de dados da atualidade. Naquela época a gente não tinha esse nome bonito, né, que tem hoje, mas começava já desde aquela época. Fiz muitos projetos em usinas, indústrias multinacionais, sempre focado com essa parte de telecomunicações, servidores e principalmente na parte de segurança e auditoria, que é onde eu acabei me especializando. De 2008 a 2012 eu trabalhei como gerente de projetos, tá? No governo do estado, foi onde tive meu primeiro contato com um grande público de governo, que é um público altamente exigente, é aquele que é sempre dividido em aquele que te contrata sorrindo e aquele que é a oposição de quem te contratou e quer achar algum problema nessa contratação para dizer que tem algo errado a nível de governo. Então os positores e os opositores, como a gente costuma brincar por aqui. Então, trabalhar com o governo é sempre estar com aquele pé atrás de que alguém está olhando, fiscalizando, querendo achar uma falha para poder prejudicar aquela pessoa que contratou você com todos os bons critérios de contratação, com todo o processo de licitação. Tá? Então, foi uma grande experiência de rigor,
de criticidade, de severidade, de tudo que se faz nessa parte de redes, infraestrutura e principalmente de segurança. De 2013 a 2014, eu tive a oportunidade de ser proprietário de uma escola. Não era uma coisa muito grande não, tá pessoal? Era uma casinha, tinha térreo, o primeiro andar, eram 4 salas, 4 embaixo, 4 em cima, tínhamos 8 professores ao total naquela época, e a gente ministrou alguns cursos para quem estava iniciando a vida profissional, principalmente que o pessoal estava querendo sair da faculdade, iniciar no mercado de trabalho, então tinha as certificações de IT, de COPT, de forense, os próprios cursos de cyberguerrilha nós trouxemos para dentro da escola, e tinha vários outros, tá? Firewall, Proxy, Linux, Windows, tinha muitos. Então assim, foram um bom tempo aí, quase 2 anos, trabalhando com o público de forma geral, tá? E aí eu, na verdade, deixei a escola, que por mais que a gente gostasse, por mais que seja uma paixão estar ensinando e multiplicando um pouco do nosso humilde conhecimento, mas a parte financeira às vezes não compensa tanto, então eu tinha muita despesa de aluguel, de infraestrutura de sala, energia elétrica, o próprio salário dos professores, nossa, era, vamos dizer assim, foi uma grande experiência, mas no final o peso do custo foi o que pegou. E aí eu fui trabalhar como gerente de Nokia em empresa de telecomunicações de nível nacional, beirando aí a internacionalização. Foi um grande projeto de coordenar, principalmente a equipe que monitorava, a equipe que tratava com o cliente, suporte técnico, a equipe que fazia o backbone, a equipe que trabalhava com segurança, com toda a parte técnica, certo? Eu tive a grande oportunidade aí de trabalhar durante um bom tempo. E isso aí foi a minha terceira era da vida profissional. E finalmente chegou a era atual, que eu me encontro, tá? Que é a era onde eu estou como especialista sênior. Hoje eu trabalho com uma certificação PCI DSS, empresas de mercado financeiro tecnológico, são as startups de cartão de crédito, de banco, principalmente banco nacional, banco internacional. Então assim, podemos dizer que é o mercado mais severo na parte de auditoria, de verificações de segurança, porque não é só um cliente, é todo um mercado de auditoria, de rastreabilidade, de confiança, que você tem que ficar o tempo todo comprovando cada coisa que você faz na área de segurança. Então eu consegui alcançar esse nível aí de senioridade, de aplicação no mercado, trabalho realmente com isso, eu gosto de fazer isso. Também sou especialista hoje em IoT, tá? Mensuração de água, mensuração de gás, mensuração de energia. Eu trabalho com os equipamentos, com os gateways, faço principalmente a parte de desenvolvimento e da parte de segurança de interconexão, conectividade, auditoria, rastreabilidade. Também sou especialista na parte de virtualização, na parte de cloud, na parte de servidores on-prem, porque desde o início é o que eu venho fazendo, né? O cloud que é o termo em novidade. Atualmente sou engenheiro de software na parte de DevSecOps, ou seja, desenvolvimento, segurança e operação do dia a dia. E trabalho muito forte como desenvolvedor de automações e integrações de RPs. RPs são aqueles grandes sistemas de gestão empresarial que as grandes empresas utilizam. Como vocês podem ver, minha vida sempre foi assim, entre multinacional, indústria, usinas, ou seja, eu tenho um conhecimento, uma experiência de vida aí muito grande em grandes empresas. Então, tenho muito o que poder trazer aqui para todos vocês. E agora em 2023 eu inicio aí esse novo empreendimento, que é como professor aqui na Imperium Fox Academy, onde eu espero poder trazer para vocês aí um pouco da minha experiência, do meu know-how, compartilhar com vocês e contribuir com a formação profissional de vocês, para que vocês sejam tão felizes como eu fui em todas as minhas eras profissionais. Ok? Obrigado, pessoal, e até o próximo módulo.